Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai dar uma estudada então o que são polinômios, quais são as características de um polinômio e as principais operações que envolvem então os polinômios. Mas para a gente entender então primeiramente o que é um polinômio, vamos dar uma olhadinha então em algumas situações para ver de que maneira os polinômios aparecem aí em alguns contextos matemáticos. Por exemplo, na situação 1 diz que uma vendedora recebe R$ 1.500 de salário mais uma comissão de 2% sobre as vendas. De que maneira que a gente pode expressar matematicamente esse salário dessa vendedora? Então ela ganha então R$ 1.500, certo? Mais uma comissão sobre o total de vendas, que equivale a X. E o total dessa comissão é equivalente a 2%, ou seja, 0,02, que multiplica então esse X, que é a comissão que a vendedora ela vai ganhar. Então essa expressão representa o salário mensal da vendedora. Numa segunda situação, diz que um retângulo, a base, tá? Então vou botar aqui um retângulo, tá? Diz que a base mede X e a altura mede 5 centímetros a mais do que a base, ou seja, a altura equivale a x mais 5. Lembrando que a área então do retângulo vai ser o que? X vezes 5 mais x. Se a gente fizer aqui a propriedade distributiva, né, aqui e aqui, a gente vai ter, já organizando aqui, né, os termos, x ao quadrado mais 5x. Então essa vai ser a área então do meu retângulo. Passando para uma próxima situação, em um cubo, sendo x a aresta do cubo, a gente sabe então que o volume do cubo vai ser dado pelo cubo, pela levar a aresta elevado à terceira potência, ou seja, x na 3. Agora, se a gente aumenta em uma unidade a medida da aresta do cubo, essa aresta vai ser dada então por x mais 1 elevado então à terceira potência. Se a gente abrir esse produto notável, a gente vai ter então x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Tá? Então essa expressão aqui vai representar o volume desse novo cubo onde a aresta teve a sua medida aumentada em uma unidade. Dessa forma, a gente pode observar o quê? Todas essas expressões que nós vimos aqui do salário da vendedora, da área do retângulo, do volume do cubo e do volume do cubo cuja aresta aumentou em uma unidade, é o que nós chamamos de polinômios. Lembrando que o prefixo poli significa vários e nômio significa termos. Então é uma expressão numérica, uma expressão matemática que envolve vários termos. Tá? Então aí é a origem do termo, desse nome polinômio, certo? Então aqui tem um exemplo de um polinômio, menos 3x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 4x mais 10. A nossa incógnita, então, nesse nosso polinômio é o x. O x é um número que a gente vai querer descobrir que coloque dentro deste polinômio e seja igual a um determinado valor. Quem são os coeficientes? São os números que acompanham o x em cada um dos termos. Ou seja, então tem o menos 3, que é o coeficiente do x ao cubo. Nós temos o 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. Temos o menos 4, que é o coeficiente do x. E temos o 10, que é um coeficiente que não tem x, que nós chamamos de coeficiente ou de termo independente. Tá? Bem, quem são os termos desse polinômio? É cada uma das parcelas que nós temos que compõem este polinômio. Então, o menos 3x ao cubo é a primeira parcela, o x ao quadrado é a segunda parcela, o menos 4x é o terceiro termo e o 10 é o quarto termo. Então, esse polinômio é composto por 4 termos. O que é o grau de um polinômio? O grau do polinômio é um número natural correspondente ao termo com o maior expoente. Então, neste polinômio aqui dado como exemplo, o maior expoente é o 3, do x ao cubo. Então, este polinômio é justamente de grau 3. Certo? Então, algumas propriedades, algumas características dos polinômios. Tá? Bem, então o que é uma função polinomial? Uma função polinomial é quando a gente vai ter um determinado polinômio e a ele a gente associa uma função dos complexos nos complexos, onde cada x que pertence ao conjunto dos números complexos, que envolvem todos os demais conjuntos numéricos, a gente associa então um polinômio a esse valor de x. A essa função de x, essa f de x, então, que é igual a um polinômio, a gente chama então de função
polinomial, tá? Então a gente pode imaginar que uma função polinomial ela pode ser uma função afim, porque o x está elevado à primeira potência, ou uma função quadrática, quando o x está elevado à segunda potência. Daí temos funções específicas, a função afim e a função quadrática, e todas elas compõem então o grande conjunto das chamadas funções polinomiais, ok? Muito bem. O que é o valor numérico de um polinômio? Ora, é simplesmente pegar um valor, pegar a nossa função polinomial e substituir o x por um determinado valor. Então, neste exemplo, nesta função polinomial aqui, se pede que a gente calcule a f de 2, ou seja, quando x for igual a 2, qual é o valor dessa função aqui? Então, vamos calcular. A f de 2 vai ser quando eu tenho 2 que multiplica o 2 elevado ao cubo, mais o 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 1. Ou seja, onde está o x, a gente coloca lá o 2, tá? Então, 2 ao cubo, 8 vezes 2, 16, mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2 vai dar menos 8, e isso aqui vai dar 1, né? O termo ali independente. 16 mais 4, 20. 20 menos 8, 12, mais 1, 13. Tá? Então a minha f, quando x vale 2, para este polinômio aqui, então tem um valor numérico de 13. Bem simples, né? Onde está o x, coloca lá o númerozinho que o problema está pedindo para a gente. Esse então é o valor numérico de um polinômio. O que é então um polinômio identicamente nulo? A gente vai dizer que um polinômio é identicamente nulo quando todos os seus coeficientes, né, que acompanham ali a nossa incógnita x no polinômio são iguais a zero. Então, neste exemplo, pergunta qual a condição para que o polinômio ax ao quadrado mais b que multiplica o x mais c mais 1, que é o nosso termo independente, seja nulo. Bom, ele vai ser nulo quando isso aqui for zero, quando isso aqui for zero e quando c mais 1 for zero. Então, ele vai ser identicamente nulo quando o a for igual a zero, daí elimina esse termo. Quando b for igual a zero, então elimina esse termo. E quando o c mais 1, esse termo independente, for igual a zero. Ou seja, para esse termo independente ser igual a zero, a gente vai ver que esse c tem que ser igual a menos 1. Porque menos 1 mais 1, então esse termo aqui vai dar zero. Então, quando a for igual a zero, quando b for igual a zero e quando c for igual a menos 1, a gente vai ter este polinômio sendo identicamente nulo quando todos os seus coeficientes são iguais a zero. Certo? Mais um próximo item dentro do estudo dos polinômios, os chamados polinômios iguais, tá? O que vem a ser um polinômio, dois polinômios iguais? Dois polinômios, tipo um f de x e um g de x, vão ser iguais ou idênticos quando os coeficientes dos termos correspondentes justamente são iguais, certo? Neste exemplo, pergunta, eu tenho este polinômio aqui, que seria o meu f de x, e tem esse segundo polinômio aqui, seria o meu g de x, tá? Ele quer saber para quais valores de a e de b esses dois polinômios serão iguais. Ora, esses dois polinômios serão iguais quando seus coeficientes dos termos, né, correspondentes são iguais. Então, quando a gente tiver a mais 3 que multiplica o x mais b menos 1, ele tem que ser igual a 2x menos 3. Tá? Então, notem que para esses polinômios serem iguais, esse termo aqui que está com o x na primeira potência tem que ser igual a 2, que é o termo na primeira potência. E o b menos 1 tem que ser igual a menos 3. Então, vamos fazer aqui do ladinho, ó. Então, a gente vai ter o quê? Vamos fazer a continha aqui. Então, a mais 3 tem que ser igual a 2. Então, o termo do x na primeira potência tem que ser igual ao coeficiente do x na primeira potência. Então, a mais 3 igual a 2, ou seja, a vai ser igual a 2 menos 3, então o a tem que ser igual a menos 1. Quando a gente botar o menos 1 aqui, menos 1 mais 3 vai dar 2x, que vai igualar com esse 2x. Para que valor de b esse polinômio vai ser idêntico ou igual? Quando b menos 1 for igual a justamente menos 3. Então a gente faz aqui para isolar o b, né? Então vai dar menos 3 mais 1. Então o b tem que ser igual a menos 2. Quando a gente colocar aqui o menos 2, né? Menos 2 menos 1, menos 3. Então quando a for menos 1
e o b for menos 2, esses dois polinômios aqui serão iguais ou idênticos, certo? Tranquilo até aí com relação aos polinômios, né? Vamos então ver mais um ponto, a situação agora com as operações com polinômios. A gente vai ver então as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição e a subtração é um processo bastante simples, tá? Não tem muito mistério. Então pensemos aqui em dois polinômios: esse f de x, 7x ao cubo, mais 5x ao quadrado menos x mais 4, e esse g de x, que é 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 8x menos 7. Tá? Ele quer então a soma e a subtração desses dois polinômios. Então vamos fazer primeiramente aqui a soma. Então vamos pegar o primeiro polinômio, menos 7x ao cubo, mais 5x ao quadrado, menos x mais 4, e vamos somar com o segundo polinômio, menos 2x ao quadrado, mais 8x menos 7, tá? Uma maneira fácil de a gente observar e somar ou subtrair os polinômios é ir agrupando os termos com o mesmo grau, onde o x tem o mesmo expoente, tá? Então vamos lá, vamos juntar o menos 7x ao cubo, e a gente não tem nada com o cubo aqui do outro polinômio, então fica só menos 7x ao cubo. Agora o x na segunda potência, eu tenho 5x ao quadrado, e tem esse aqui menos 2x ao quadrado, que quando sai de dentro dos parênteses, né, sai dos parênteses, tem um mais aqui fora, mais com menos, menos, então menos 2x ao quadrado. Agora aqui temos menos x com grau 1, né? E temos 8x, mais com mais vai dar mais, então mais 8x. E agora os termos independentes. O mais 4 aqui e o menos 7 do outro lado. Então a gente foi agrupando para já dar a resposta prontinha aqui no final do nosso cálculo. Então, com x ao cubo eu só tenho esse menos 7x ao cubo. Tá? Agora vamos simplificar esses dois termos aqui. 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar mais 3x ao quadrado. Agora os termos com x na primeira potência, menos x mais 8x, então a gente vai ter mais 7x. E os termos independentes, mais 4 menos 7, menos 3. Tá? Então a soma desses dois polinômios, f de x e g de x, foram propostos no exercício, dá menos 7x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 7x menos 3. Certo? Então, bem tranquilo, bem fácil de fazer. Vamos fazer agora a subtração. Tá? Então agora vamos subtrair esses dois polinômios. Então vamos lá, vamos repetir. Então, menos 7x ao cubo mais 5x ao quadrado menos x mais 4. E agora a gente vai subtrair menos 2x ao quadrado mais 8x menos 7. Então agora cuide que a gente tem um termo ali negativo, né? Tem ali a subtração, então quando for sair dos parênteses, cuidar com a regrinha de sinal, tá? Então, o termo com x ao cubo a gente não tem outro do outro lado, então 7x ao cubo continua, mais o 5x ao quadrado, e agora menos 2x ao quadrado, menos com menos mais, então vai ficar 2x ao quadrado. O termo menos x do primeiro polinômio, e aqui é mais 8x, mais 8x menos, com menos de fora, vai ficar menos 8x. Mais 4, agora os termos independentes, menos com menos, mais 7. Então, o que a gente vai ter no final? Menos 7x ao cubo, 5 mais 2, 7, então mais 7x ao quadrado, menos x com menos 8, menos 9x, mais 4 mais 7, a gente vai ter mais 11. Então, subtraindo esses dois polinômios, a gente obtém este resultado, certo? Então, bem tranquilo, bem fácil, só cuidar as regrinhas de sinal ali, os sinais que aparecem, positivo e negativo, trocar, a gente tem a soma muito facilmente, ok? Vamos ver agora a multiplicação, como que nós operamos a multiplicação de polinômios. Vamos ver que também é fácil. Tá? Dados f de x, x menos 1 e g de x, 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2, efetuar então este produto aqui dos dois polinômios f e g de x. Então vamos lá, vamos botar aqui x menos 1, que multiplica 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 2.
Aqui vamos fazer aquela regrinha da multiplicação, que é a regrinha distributiva, né? Ou como o pessoal chama, o chuveirinho. Então, o primeiro termo x vai multiplicar todos os termos aqui do segundo polinômio. A mesma coisa com menos 1. Vamos fazer aqui de amarelinho. O menos 1 vai multiplicar o 2x ao cubo, vai multiplicar o 5x ao quadrado, menos 5x ao quadrado, e vai multiplicar aqui o menos 2. Então, vê como é que vai ficar. Então, x vezes 2x ao cubo vai ficar 2x na quarta potência. X vezes menos 5x ao quadrado vai dar menos 5x ao cubo. X vezes mais 2, mais 2x. Agora vamos fazer com o segundo termo do primeiro polinômio. Menos 1 mais 2x ao cubo vai ficar menos 2x ao cubo. Menos 1 menos 5x ao quadrado, mais 5x ao quadrado. Menos 1 mais vezes mais 2, menos 2. Agora vamos simplificar os termos de mesmo grau para a gente obter então o resultado da nossa multiplicação. O termo com grau 4 não tem nenhum outro, então vai ficar o próprio 2x na quarta. Menos 5x ao cubo menos 2x ao cubo vai ficar menos 7x ao cubo. E depois de grau 2 aqui, a gente tem mais 5x ao quadrado. Termo com x de grau 1 mais 2x. E de termo independente só temos aqui o menos 2, certo? Então, esse aqui é o resultado da nossa multiplicação dessas duas funções propostas no exemplo. Então, regrinha distributiva, faz o chuveirinho, primeiro termo, multiplica o primeiro termo por todos os termos do primeiro e do segundo polinômio, depois do segundo termo do primeiro polinômio, que multiplica todo mundo do segundo, e depois agrupa os termos de mesmo grau, montamos o nosso polinômio bem certinho. Ok? Bom, a operação um pouquinho mais complexa e um pouquinho mais demorada é a divisão. Tá? Agora, divisão de funções, digamos assim, não é uma coisa tão simples e tão direta para a gente fazer. Então, ela vai demorar um pouquinho mais para a gente fazer essa operação. Então, para dividir essa f de x por essa g de x. Tá? A gente vai usar para fazer essa divisão o chamado método da chave. É aquele método que a gente aprende lá no colégio, lá no comecinho, né? Tipo, eu quero dividir 30, sei lá, dividir 30 por 7, né? Então vai dar 4 vezes 7, 28, vai sobrar dar resto 2. Então, 4 é o meu quociente, lembrando, então 30 é o meu dividendo, 7 é o divisor, 4 é o quociente, esse 2 é o resto. Lembrando que esse 30 vai ser igual ao quê? 7 vezes 4, que é 28, mais o resto 2, que dá 30. Tá? Então a gente compõe essa situação em uma divisão qualquer. E vamos usar essa mesma ideia aqui para fazer a divisão dos polinômios. Tá? Então vamos lá, a gente vai pegar então o 4x na quarta potência menos 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x mais 2, e vamos dividir pelo x ao quadrado mais x menos 1. Bom, como é que a gente faz essa divisão aí? O primeiro passo que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos pegar o termo de maior grau do dividendo e dividir pelo termo de maior grau, vamos até marcar aqui, pegar o termo de maior grau do dividendo e dividir pelo termo de maior grau do divisor. Tá? Então, se a gente fizer 4x ao quadrado dividido por x, perdão, 4x na quarta potência dividido por x ao quadrado, o que a gente vai obter? 4x ao quadrado. 4x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar 4x na quarta potência. Tá? E da mesma maneira que a gente faz numa divisão ali, como a gente fez aqui em cima, 4 vezes 7, 28, para fazer a subtração desse lado, nós vamos fazer esse termo que nós encontramos aqui, esse primeiro termo do meu quociente, eu vou multiplicar por todos os termos aqui do meu divisor e subtrair. Então vamos botar um sinal de menos aqui e vamos abrir uns parênteses para poder botar esse resultado. 4x ao quadrado vezes x ao quadrado, 4x na quarta potência. 4x ao quadrado mais, vezes x mais
4x ao cubo. 4x ao quadrado vezes menos 1, menos 4x ao quadrado. Tá? E agora vamos ver o resultado dessa subtraçãozinha aqui. Cuidando então com o sinal de menos e com a troca de sinal que pode acontecer aqui dentro. 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado, matou esse termo aqui, isso aqui vai dar zero. Menos 4x ao cubo, menos mais 4x ao cubo, então menos com mais vai dar menos, então menos 4x ao cubo menos 4x ao cubo vai dar menos 8x ao cubo, certo? Mais 3x ao quadrado menos 4x ao quadrado, menos com menos dá mais, então vai ficar 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado, que equivale a 7x ao quadrado, ok? Agora eu desço o restante, menos 2x mais 2. E agora eu vou fazer o mesmo passo. Vou pegar esse termo agora, vamos botar agora de verdinho, esse termo de maior grau do polinômio que sobrou e dividir de novo pelo termo de maior grau do divisor. Então vamos lá. Menos 8x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar, vamos voltar com o vermelho aqui, menos 8x. Porque menos 8x vezes x ao quadrado vai dar menos 8x ao cubo. E de novo, vou pegar esse segundo termo que eu encontrei aqui da divisão e multiplicar por todos os termos do divisor, certo? Então vamos lá, vamos botar um menos aqui e vamos abrir um parênteses para botar esse resultado ali dentro. Então, menos 8x vezes x ao quadrado vai dar menos 8x ao cubo. Menos 8x vezes x vai dar menos 8x ao quadrado, tá? Menos 8x vezes menos 1 mais 8x. Fecha o parênteses e agora vamos efetuar a subtração de novo. Menos 8x ao cubo, menos com menos mais 8x ao cubo, esses termos aqui se cancelam. 7x ao quadrado menos 8x ao quadrado, vezes, né? Menos vai dar mais, então vai dar 7x ao quadrado vezes, ou melhor, subtraindo mais 8x ao quadrado, ele vai dar exatamente 15x ao quadrado. Então, observem, mais 7x ao quadrado, menos com menos, mais 8x ao quadrado. 7 com 8, 15x ao quadrado, ok? Menos 2x menos mais 8x, então vai dar menos com mais, vai dar menos 2 com menos 8, menos 10x. E daí baixa o mais 2 aqui, para a gente seguir continuando fazendo a mesma situação. Vamos só dar uma subidinha aqui na tela, para não ficar tão embaixo, tá? Vamos aqui na mãozinha e vamos subir um pouquinho mais para a gente ficar mais visível, mais observável. De novo, vamos fazer o mesmo passo, agora vamos pegar o azulzinho, do termo de maior grau desse restante aqui e dividir pelo termo de maior grau do divisor. Então vamos lá. 15x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar mais 15, correto? Agora eu vou pegar esse 15 e multiplicar por todos os termos do meu divisor. 15 vezes x ao quadrado, e sempre subtraindo, né? Então vamos abrir um parênteses aqui. 15 vezes x ao quadrado é o próprio 15x ao quadrado. 15 vezes mais x vai dar mais 15x. 15 vezes menos 1, menos 15. Tá? Agora vamos subtrair tudo. A gente já nota que esses termos, os primeiros termos, se anulam. 15x ao quadrado menos 15x ao quadrado dá zero. Menos 10x menos mais 15x vai dar menos 10x, menos 15x vai dar menos 25x. Mais 2 menos 15 vai dar mais 2 mais 15 mais 17. E aqui a gente observa que o grau desse resto aqui, ó, que é grau 1, ele é inferior ao grau do polinômio divisor, que é grau 2. Então aqui a gente terminou a divisão.
tá? Então, como o grau do resto é menor que o grau do divisor, então a divisão está encerrada. Então, a divisão de 4x ao quadrado menos 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x mais 2 por x ao quadrado mais x menos 1 dá um polinômio 4x ao quadrado menos 8x mais 15. Então, a gente chama esse resultado de quociente, que também é uma função de x, que é igual a 4x ao quadrado menos 8x mais 15. E o resto, que também é uma função de x, vai ser então menos 25x mais 17. Ok? Então, aqui está o resultado. O resultado da divisão é o quociente e o resto que ele obtém. Ou seja, esse método da chave é um método trabalhoso, a gente tem que cuidar muito bem a questão do sinal, porque a gente pode se trocar um sinalzinho ali, já vai dar tudo errado. Tem que fazer com muita calma, com muita paciência para não dar erro. Certo? Então, esse é o método da divisão de um polinômio qualquer por outro polinômio qualquer. Vamos ver então agora alguns casos especiais de divisão. Um caso especial, então, de divisão de polinômios é quando eu faço a divisão de um polinômio qualquer pelo binômio x menos a, certo? Então, essa divisão de um polinômio qualquer por esse binômio x menos a, e por que binômio? Porque é um polinômio com dois termos, por isso binômio, tá? Para encontrar o resto dessa divisão de um polinômio qualquer por esse binômio x menos a, é eu pegar a minha função e substituir o x justamente pelo valor de a. Nesse caso, eu vou substituir, neste exemplo, o a aqui vale 2. Então, quando eu fizer essa f valendo 2. Então, quando eu vou trocar o x e colocar 2, ou seja, 4 vezes 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 8. Então, a gente vai ter 2 ao cubo, 8 vezes 4, 4 vezes 8, 32, mais 4, menos 10, mais 8. Então, 32 mais 4, 36, menos 10, 26, mais 8 vai dar 34. Então, aqui eu achei foi o resto da divisão dessa f de x por esse binômio x menos 2. Se eu quero achar quanto é que é o quociente, bom, daí eu tenho que fazer essa divisão de 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 8 por x menos 2. Daqui a pouquinho a gente vai ver um dispositivo bem prático para poder fazer essa divisão sem muito trabalho, como a gente viu ali naqueles outros polinômios, tá? Então vai dar 34. Eu já fiz aqui a divisão e justamente, quando a gente faz a divisão pelo método da chave, o resto justamente dá 34. Para encontrar, então, esse quociente, tem que fazer, então, a divisão, da maneira como a gente viu, ou então a gente vai usar um método bem mais tranquilo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Um caso especial que a gente tem também com relação à divisão de uma f de x por um binômio é o chamado teorema de D'Alembert. Tá? O que diz esse teorema? Um polinômio f de x ele é divisível, ou seja, quando fizer a divisão vai dar resto zero. Essa f de x será divisível pelo binômio x menos a quando a f de a for igual a zero, ou seja, quando eu substituir lá na minha f de x o x pelo a, então tem que dar zero, tá? Então, nesse caso, se eu quero saber se este polinômio 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos px mais 2, se ele é divisível por x ao quadrado, é quando eu trocar lá o x pelo valor de a, no caso aqui o a vale 2, tá? X menos a, x menos 2, então a vale 2. Então, esse polinômio vai ser divisível por esse binômio. Quando eu fizer esse o x valendo 2, isso aqui tem que dar zero. Então eu quero saber quanto é que vale esse pzinho aqui, para que esse polinômio seja divisível pelo x menos 2. Então vamos lá. Vai estar menos 2 vezes 2 ao cubo, mais 5 vezes 2 ao quadrado, que é o x ao quadrado, menos p vezes 2, mais 2, isso tem que dar zero. 2 ao cubo, 8 vezes 2, menos 16. 5 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, mais vezes 5, 20. Tá? Menos 2p, vamos botar a incógnita depois, né? Para manter o padrão. Mais 2, então isso tem que dar zero. Então, menos 16 mais 20 dá 4. 4 mais 2, 6. Então a gente vai ter 6 igual a 2p.
Então, a gente vai ver que P vai ser 6 sobre 2, ou seja, o nosso P vale 3. Então, quando o P tiver o valor de 3, este polinômio aqui será divisível por x menos 2. Ou seja, se eu dividir este por este, a gente vai ter um resto zero. Ok? Para a gente finalizar, então, eu falei para vocês que tem uma maneira mais fácil de fazer a divisão de um polinômio qualquer por um binômio do tipo x menos a, que é esse caso especial de divisão de polinômios. E essa maneira fácil de calcular é o que nós chamamos de dispositivo prático de Breuer-Fini, tá? Então, como é que funciona esse dispositivo sem ter que fazer aquele cálculo enorme, aquela divisão toda ali pelo chamado método da chave, tá? Eu consigo, então, esse método, eu consigo descobrir quais são os coeficientes os coeficientes do quociente da divisão de uma função qualquer pelo binômio x menos a. Tá? Então vamos ver como é que funciona esse dispositivo. Quer que faça então a divisão nesse exemplo de x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5x menos 2 por x menos 3. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual é a raiz desse polinômio. Como é que eu faço para achar a raiz do binômio x menos 3? É igual a zero. Então x menos 3 é igual a zero, ou seja, x é igual a 3. Tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3, vou botar ele aqui, e a gente vai montar uma tabelinha. Então vamos botar aqui um traço e vamos fazer isso daqui, tá? Montamos aqui, montar a tabelinha. Aqui está a minha raiz do meu divisor, x menos 3. Então, no caso, x igual a 3. Certo? Agora vamos montar a tabela onde eu tenho aqui a raiz do meu divisor. E agora do outro lado aqui eu vou listar todos os coeficientes do meu polinômio. Então aqui x ao cubo, o coeficiente é 1, certo? Do segundo termo é menos 4. Do terceiro termo é 5. E do quarto termo vai ser menos 2. Ok? Muito bem. Então aqui a gente colocou todos os coeficientes do meu divisor. Só vou dar uma arrumadinha aqui, tá? Esse meu traço, senão ele vai ficar um pouquinho apertado para os números aqui. Vamos botar aqui um pouquinho mais, vamos botar ele mais para baixo, assim. Muito bem. Tá? O que eu vou fazer agora? Esse primeiro coeficiente, então vamos fazer de cor diferente, vamos botar de verdinho. Esse primeiro coeficiente a gente simplesmente vai descê-lo aqui, ó. Tá? Vai descer para a linha de baixo. Então vamos botar, ele vai escorregar aqui para baixo. Tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar esse primeiro coeficiente, multiplicar pela raiz, tá? Então 1 vezes 3 dá 3. Tá? Vamos botar aqui embaixo. Pega aqui o primeiro coeficiente, multiplica pela raiz. 1 vezes 3, 3. E agora eu vou somar esses dois termos. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, eu multipliquei pela minha raiz, e agora eu vou somar esses dois termos que eu obtive. Então, 1 vezes 3, que é a raiz, 3, menos 4 mais 3, menos 1. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui. Vou pegar esse número, vou multiplicar pela raiz. Então, menos 1 vezes 3 dá menos 3. E agora soma aqui esses valores. 5 menos 3 vai dar 2. Ok? Aqui agora a mesma coisa. Vou pegar essa resposta, vou multiplicar pela minha raiz. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. E agora eu vou somar. Menos 2 mais 6 vai dar 4. Bom, o que são esses números que eu obtive aqui? Até o penúltimo número são os coeficientes do meu quociente, tá? E esse número final é o resto da minha divisão, tá? Então, se esses aqui são os coeficientes do quociente, então o meu quociente vai ser o quê? Vai ser uma função de x que vai ser 1 vezes... É claro que meu coeficiente vai ter um grau menor, né? Então, x ao quadrado, x à primeira potência, termo independente. Então, se tem 3 termos, então, x ao quadrado, x à primeira potência, termo independente. Vai ser, então,
simplesmente x ao quadrado, com o coeficiente positivo 1, menos x, que seria então menos 1 vezes x, mais 2. E o coeficiente e o resto da minha divisão vai ser igual a 4. Ok? Então é um método bem mais simples, por isso chamado de dispositivo prático de Briot-Ruffini. Foram esses dois matemáticos que construíram essa ideia, tá? Eles observaram essa relação que a gente tem dos coeficientes quando eu tenho uma função qualquer, um polinômio qualquer, que eu vá dividir por um binômio desse tipo x menos a, seja, tá? Então eu faço dessa maneira. Nesse dispositivo a gente então consegue calcular os coeficientes do meu quociente e também consigo determinar o meu resto. Ok? Então a gente fez um apanhado geral da ideia então dos polinômios, do que é um polinômio, as suas características e as suas relações de identidade, de igualdade e também as operações que envolvem os polinômios. Tá certo? Até mais!